Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Eu estou aqui hoje para falar sobre esse tema que eu considero muito relevante, pelo que as Escrituras nos apresentam. O tema é cuidado para não usurpar o lugar de Cristo. Esse tema é baseado principalmente no texto de Lucas, capítulo 3, versículos 15 ao 18. Mas, primeiramente, vamos falar sobre o que significa esta palavra usurpar. Usurpar significa apoderar-se de algo sem ter o direito, apropriar-se de forma indevida, apossar-se, tomar posse, extorquir, roubar, furtar. Então, usurpar o lugar de Cristo seria se colocar no lugar de Cristo indevidamente, de uma forma não autorizada pelo próprio Cristo. E a Bíblia falou em profecias, o próprio Cristo profetizou que isto aconteceria. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, ele falou: surgirão falsos cristos, falsos ungidos, porque a palavra Cristo significa ungido. Então, pessoas que iriam se colocar no lugar de Cristo, iriam querer dizer que eles são o Cristo. Talvez não de uma forma tão direta, mas de uma forma indireta, sutil, enganadora. Infelizmente, isto foi profetizado e, evidentemente, tem acontecido. Mas vamos ver uma situação lá no primeiro século, tendo esta apresentação que eu fiz como quadro de fundo. Vamos ver o que aconteceu quando João Batista se apresentou no seu ministério, falando sobre o reino de Deus e batizando pessoas em símbolo de arrependimento. Aqui no texto de Lucas, capítulo 3, versículos 15 ao 18, na NVI, nos diz o seguinte: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Isto porque as pessoas estavam esperando a vinda de Cristo para aquela época, de acordo com uma profecia em Daniel capítulo 9, das 70 semanas, que indicava que o aparecimento do Cristo seria naquela época. E João apareceu, né? João apareceu no seu ministério, falando, pregando e batizando. Então as pessoas começaram a se perguntar se ele não seria o Cristo. Mas João não se colocou no lugar do Cristo. Ele foi modesto, ele foi correto, foi humilde. Note o que ele falou. João respondeu a todos: eu os batizo com água. Lá em Mateus 3,11, lá fala que é para símbolo de arrependimento, ou para arrependimento. Continua o texto. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Então perceba que João se colocou no seu devido lugar. Ele não se colocou como sendo Cristo. Ele não usurpou o papel de Cristo, o papel de Messias, o papel do ungido. Ele mostrou o papel que ele teria, apenas como alguém que estava ali para preparar o caminho para a vinda do Cristo, para a vinda do Messias ou do ungido. E a Bíblia coloca o Cristo como sendo o único intermediário, o único mediador entre Deus e os homens. Até o texto de 2 Timóteo 2,5 fala isso. E na nova tradução, na linguagem de hoje, o texto diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Então, ninguém mais, nenhuma outra pessoa, nenhuma organização, nenhuma entidade, nenhuma corporação pode cumprir o papel de Jesus de unir os humanos com Deus. Somente Jesus é que une Deus com os seres humanos. Agora, nós podemos indevidamente, sem perceber,
assumir o papel de Cristo se nós fizermos o que Cristo faria. Por exemplo, Cristo deu ordens. Ele tem o poder para isso. Ele falou que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra, lá em Mateus 28:18. Então, se nós nos colocássemos dando ordens, falando o que as pessoas devem fazer, evidentemente estamos no papel de Jesus. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, Paulo não se colocou no papel de Cristo. Ele não se tornou um amo da fé, não colocou-se como tendo domínio sobre a fé dos cristãos, dizendo o que os cristãos devem ou não fazer. Muito mais em assuntos, referentes a assuntos pessoais, assuntos que são de consciência. Quanto mais nesses assuntos, nós não podemos dizer o que a pessoa tem que fazer, dizer o que ela deve ou não fazer, num assunto que a Bíblia não fala. Como Paulo falou em Romanos 14, versículos 3-5, lá ele citou o caso de comer alimentos que haviam sido oferecidos a ídolos, mas que depois foram vendidos no açougue. Há cristãos que comiam, outros não, por questões de consciência. E Paulo falou que cada um decidisse por si o que deveria ser. Até no versículo 5 ele falou isso. Cada um deve estar plenamente convicto ou convencido em sua própria mente. Ele não falou faça assim ou faça assado. E nós também não temos o direito de fazer isso, de dizer o que uma pessoa deve ou não fazer, quando as Escrituras não apresentam isso. E quando as Escrituras dizem o que deve ser feito, nós também não falamos o que deve ser feito. Nós apresentamos o que as Escrituras dizem. As Escrituras, a Bíblia, é que diz o que alguém deve fazer ou não fazer. De qualquer maneira, nós não falamos o que alguém deve ou não fazer. Ou nós apresentamos o que a Bíblia diz, de forma clara, inequívoca, ou nós deixamos que a pessoa tome a sua decisão de acordo com a sua consciência. Então, assim é que nós devemos entender e fazer. Atos 2:36 fala que Deus é que fez de Jesus o Senhor e Cristo. Então, não somos nós que temos domínio sobre os outros. Não devemos usurpar, tomar o lugar de Cristo. Devemos respeitar que cada um tem a sua própria consciência. Se fizermos isso, então haverá paz na igreja. Haverá paz entre os membros do corpo de Cristo. E com certeza nós também teremos a bênção e a aprovação de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outros e também deixe o seu like aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.